Eu achava que minha vida tinha que ser só para ele, porque assim, ele usava muito o argumento que eu casei com ele e que teria que viver só para ele, que mãe de família não tem que estudar, mãe de família não tem que trabalhar fora. São inúmeras as histórias onde o amor é transformado em abuso físico e psicológico. Mas muitas tiveram um ponto final, graças à Lei Maria da Penha, um marco para todas nós mulheres. Além de justiça, a Lei Maria da Penha traz conscientização para as protagonistas dessas histórias, que juntas descobriram que são mais fortes. Quando eu olhei para ele, ele estava com a arma apontada para mim. E foi quando eu protegi que o tiro passou pela minha mão e entrou na cabeça. A gente se engana, a gente se ilude, só que isso eu queria deixar bem claro assim que não muda. A cearense Maria da Penha também sofreu violência física e psicológica. O ex-companheiro dela a deixou paraplégica e ainda depois disso tentou eletrocutá-la. Mas a luta dela por justiça não foi em vão. Em 7 de agosto de 2006 foi sancionada uma nova lei que levou o nome dela, Maria da Penha. Um importante mecanismo de proteção às mulheres, porque torna mais rígida e eficaz a punição dos agressores. Apesar da lei, o número de vítimas de violência doméstica no país não para de crescer. Dados da pesquisa realizada esse ano pelo Datafolha, a pedido da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que 27,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019. Para proteger ainda mais essas mulheres, em maio desse ano, a Lei Maria da Penha foi alterada. Deu mais agilidade para as autoridades de justiça e polícia aplicarem medidas protetivas para afastar os agressores. A Lei Maria da Penha é uma importante arma nas mãos das ONGs e instituições que apoiam e acolhem as mulheres vítimas de violência doméstica para conseguirem se libertar, encontrar um novo caminho. Hoje é totalmente diferente. Hoje eu estudo, faço meus cursos, né? Como eu te falei, faço meus suspiros, saio para vender, participo de vários eventos com a doutora Creice, essa pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Então hoje a minha vida está totalmente diferente do que antes. A doutora Grace, que Rosa cita, é delegada e idealizadora do Instituto Humanizar em Brasília, que atende mulheres vítimas de violência que recebem apoio psicológico e ajuda para seguir em frente. A gente tem diversos profissionais parceiros que ministram cursos e capacitam as mulheres nas áreas de interesse delas. E aí, a partir dessa capacitação, a gente vai para uma outra rede de pessoas dispostas a empregá-las. Juma é ex-moradora de rua e sofreu vários tipos de violência. Hoje, trabalha com redução de danos na rede Tulipas do Cerrado. Usa sua experiência de vida para ajudar outras mulheres que vivem nas ruas e são invisíveis para a sociedade. Para a gente não ser espancada, não ser estrupada por todas as pessoas ao nosso redor, a gente tem que escolher aquela pessoa mais ruim na rua, o pior, aquele que é temido por todos. E a Tulipas vem quebrando esse processo, essa corrente histórica de violência que nós mulheres em situação de rua, a gente vem passando. Brancas, negras, pardas, índias, independentemente da cor ou classe social, a violência acontece. E tão importante quanto as leis é a conscientização e o empoderamento das mulheres. A Lei Maria da Penha, ela se tornou uma fonte de esperança para mim, de força, para que eu também pudesse, da mesma forma como fui ajudada, ajudar outras pessoas também. Olha, histórias difíceis de se ouvir, né?
Mas ainda bem que ao menos uma delas se transformou em um instrumento de combate, exemplo e apoio para quem vive esse tipo de situação. E ainda sobre violência contra a mulher, em Campinas, interior de São Paulo, o MPF fez um acordo com o município para finalmente implantar uma unidade de atendimento a mulheres vítimas de violência que já estava prevista há mais de 7 anos. Durante mais de 10 anos, Jaqueline viu sua mãe ser ameaçada e agredida pelo seu pai. Mesmo depois da separação, ela ainda sofre com os traumas vividos na infância. Depressão, síndrome do pânico. Eu não sou uma pessoa agressiva, mas eu já fui uma pessoa muito explosiva. Então isso gerou pelas brigas que eu presenciei, né? Marisa conhece muito bem esses casos. Ela é uma das coordenadoras de um grupo que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica pela internet. Nós encaminhamos de acordo com a necessidade dela. Se ela precisa de um advogado, a gente indica. Se ela precisa de um médico, a gente indica. Um hospital para fazer exame de corpo de delito, a gente indica, sempre de acordo com a cidade. Vanessa é psicóloga da Associação Fala Mulher, uma ONG que oferece atendimento psicológico, jurídico e cursos para mulheres vítimas de violência. A gente sabe que para a mulher procurar um serviço é porque a violência já chegou num ponto em que ela não aguenta mais. Então, muitas vezes, essa mulher já sofreu violência durante 10, 20 anos ou até mais. E isso traz sequelas que realmente fica muito difícil dela se recuperar, mas que é possível com um apoio psicológico adequado. Só na cidade de São Paulo existem 15 centros de referência que acolhem mulheres vítimas de violência. Mas nem todos os municípios podem contar com esse apoio. Em Campinas, no interior de São Paulo, o Ministério Público Federal teve que intervir para obrigar a prefeitura a construir um centro de referência para mulheres. O dinheiro já estava disponível desde 2012, mas a obra nunca saiu do papel. Depois de ser acionada pelo Ministério Público Federal, a Prefeitura de Campinas assinou um acordo comprometendo-se a iniciar as obras em janeiro do ano que vem. O projeto prevê a construção de 11 salas que devem atender 1.000 mulheres por mês. O Ministério Público vai acompanhar tanto o desenvolvimento das obras quanto a efetiva implementação dos serviços depois que as obras estiverem prontas. E a existência desse centro, além de ser uma qualificação efetiva do serviço, também é uma qualificação simbólica de que esse atendimento precisa ter prioridade dentro do Sistema Único de Saúde. É muito importante a gente unir forças, né? Então, todo mundo tem que trabalhar junto para que a gente consiga realmente combater de maneira eficiente essa violência que atinge a mulher. E tem muito mais no programa de hoje. Quem viaja está acostumado a pagar pedágio, né? Mas você sabe como eles funcionam e como são calculados esses valores? Fique ligado que eu te conto no MPF Explica. E por falar em pedágio e condições das estradas... MPF quer antecipar o fim do contrato de concessão na BR-040, no trecho que liga o Rio a Minas Gerais. Em João Pessoa, o MPF encontra irregularidades na demolição de casas em comunidade para a construção de um parque ecológico. E o interesse público já começou. Fique com a gente! Você sabe o que são bens públicos? São todos aqueles que pertencem à União, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Esses espaços só podem ser usados para as destinações previstas em lei. Então, nem pensar em promover, por exemplo, eventos político-partidários nesses locais, principalmente onde funcionam escolas e universidades.
A natureza desse tipo de evento é incompatível com a finalidade pública a que esses bens se destinam. Por isso, o MPF recomendou ao Ministério da Educação que disponibilize aos cidadãos canais físicos e eletrônicos para o envio de denúncias sobre a realização dessas manifestações em instituições públicas de ensino. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos chegando aqui no Ministério Público Federal para gravar uma entrevista com a Subprocuradora-Geral da República, doutora Ela Vieco. Ela vai falar para a gente sobre as mudanças da Lei Maria da Penha. É no próximo bloco, não saia daí. E voltamos a falar sobre a Lei Maria da Penha, que, como você viu, está completando 13 anos e o combate à violência contra a mulher. A Madeleine Machado conversou sobre o assunto com a Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco. Doutora Ela, ao longo desses 13 anos da Lei Maria da Penha, temos aí 5 mudanças na lei. Quais a senhora considera mais relevantes? Bom, eu vou falar primeiro daquela do atendimento especializado, que me parece importante, porque ela cria uma obrigação para o Estado brasileiro para injetar recursos e fornecer estrutura às delegacias de polícia para que elas recebam as mulheres, né, que sofrem violência de gênero ou a violência doméstica e familiar, que elas, quando elas vão à delegacia, que elas recebam um atendimento especializado, por exemplo, um lugar especial para prestar o depoimento e que elas não precisem ficar repetindo a mesma história. Então, isso é importante. O problema é saber até que ponto o Estado brasileiro vai cumprir. Inclusive, esse atendimento tem que ser feito também por mulher. Sim, exatamente. E ainda tem um detalhezinho interessante, porque diz que é ininterrupto. Eu entendo que significa que as delegacias, as da mulher e também as que não são especializadas, que elas têm que prestar esse serviço de atendimento à mulher 24 horas, né? Agora, a outra vamos dizer, a relevância maior que eu estou querendo chamar a atenção é que é uma lei bastante polêmica. Que é o afastamento... Pelo delegado de polícia, porque pela Lei Maria da Penha, inicialmente, assim como ela foi criada, essa medida de afastamento do lar, ela é uma medida assim, muito invasiva, ela afeta o direito de ir e vir. Houve uma alteração, né? Por exemplo, o delegado de polícia, ele só pode dar essa medida protetiva nos municípios que não sejam sede de comarca, que não haja, então, juiz. E em 24 horas, depois que ele, no caso de ele deferir, isso será submetido ao juiz que mantém ou não mantém essa medida protetiva. E como o MPF tem atuado ao longo desses 13 anos? O que tem chegado ao MPF por conta da Lei Maria da Penha? Os procuradores, as procuradoras da República não atuam nesses processos, mas vem muitos casos para o Superior Tribunal de Justiça em conflitos de competência ou então em grau de recurso, né, recurso especial, e vão também para o STF, porque há casos em que se levanta questões constitucionais. E há dentro do CNMP grupo de trabalho que se ocupam da temática da Lei Maria da Penha, procurando então
fazer com que se implemente a lei, que haja uma articulação entre todos os ministérios públicos, inclusive o Ministério Público Federal, nesse segmento, né, desses recursos que vêm da Justiça Estadual até as Cortes Superiores. Doutora Ela, muito obrigada por atender ao nosso pedido, participar do programa Interesse Público. É um prazer sempre poder colaborar com vocês. Quem pega muita estrada, às vezes acha ruim ter que pagar tantos pedágios. Mas quando a rodovia é o que a gente chama de tapetão, compensa, né? Pois é, vamos saber um pouco sobre esse tipo de cobrança. É com você, Márcio. Se você gosta de pegar estrada para viajar, com certeza já deve ter passado por eles, os pedágios. E você sabe por que existem concessionárias de estradas? E quais são os direitos de quem paga pedágio? E a nossa equipe veio até aqui para responder para você a essas e outras perguntas. Como a gente sabe, o governo tem a obrigação de nos fornecer serviços básicos, como saúde, segurança, educação. A conservação das estradas também faz parte dessa lista, mas como não é considerado um serviço essencial, então o Estado passa a gestão para a iniciativa privada. A empresa que assume uma rodovia como essa também assume uma série de responsabilidades, como, por exemplo, manter o asfalto assim, sempre bem conservado, e o serviço de emergência em casos de acidentes. Também tem que oferecer guincho, mas é claro que tudo isso tem um custo. E você sabe como é calculado o valor do pedágio? É a partir de um conceito chamado tarifa quilométrica básica, que determina quanto a concessionária pode cobrar por quilômetro administrado. A cobrança do pedágio é realizada de duas maneiras: uma tarifa para veículos de passeio e outra para veículos comerciais. A primeira categoria tem uma cobrança fixa e a segunda é cobrada a tarifa vezes o número de eixos do veículo. Por exemplo, se um ônibus tem 3 eixos, a tarifa é multiplicada por 3. Além do lucro da empresa e dos impostos, o dinheiro é usado para a manutenção da própria rodovia. O que não pode é usar a arrecadação para outros fins. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com recurso contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou o aumento da tarifa básica de pedágio na ponte Rio-Niterói. A justificativa para o reajuste seria recompor o equilíbrio financeiro do contrato com a concessionária responsável, que agora está obrigada a arcar com as despesas de impressão e envio das multas e notificações aplicadas na rodovia. Para a procuradora, a tarifa de pedágio tem natureza de preço público, não de tributo, não podendo servir dessa forma para financiar atividade ligada à segurança pública. E os espertinhos que tentam furar ou burlar os pedágios precisam pensar 2 vezes. De acordo com o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro, a chamada evasão de pedágios é considerada infração grave e pode gerar multa de R$ 195, além de 5 pontos na carteira de habilitação. E o valor do pedágio na BR-040 no trecho entre Rio e Juiz de Fora, em Minas Gerais, também gera polêmica. Para o MPF, a concessionária não vem cumprindo diversas obrigações contratuais e o último reajuste, no final do ano passado, contraria uma decisão judicial. Quem conta pra gente essa história é a repórter Janaína Toscan. A tarifa de R$ 11,60 é uma das mais altas do país. Foi reajustada no mês de dezembro em 7,52%. Mas desde 2017, uma decisão da 2ª Vara Federal de Petrópolis proíbe qualquer aumento no valor do pedágio. O motivo? A má prestação do serviço público. Segundo o Ministério Público Federal, foi comprovada uma série de falhas e descumprimentos contratuais por parte da concessionária responsável pelo trecho da BR-040 que vai do Rio de Janeiro a Juiz de Fora, em Minas Gerais. O Ministério Público Federal já ajuizou ações civis públicas, inclusive pedindo a caducidade do contrato de concessão. O Judiciário não se manifestou favoravelmente a esse pleito. A NTT, que é o órgão administrativo fiscalizador que deveria tomar essa decisão, até o momento não tomou. A principal questão deste litígio é a construção do novo traçado da rodovia.
As obras da nova subida da serra estão paradas desde 2016, com apenas metade delas concluídas. Há viadutos incompletos que acabam de repente de frente para a mata, equipamentos e materiais se deteriorando à beira da rodovia e benfeitorias previstas contratualmente nunca realizadas. Há ações que tratam também do abandono e depredação do mirante do Belvedere e dos prejuízos e impactos ambientais decorrentes da construção do novo traçado. Passados 4 anos, nem sinal do novo posto da polícia, que pela ideia inicial deveria ficar bem aqui, próximo ao mirante do Belvedere. Uma situação que coloca em risco os usuários da rodovia, num trecho conhecido por ser rota do tráfico de drogas, de armas e onde acontecem frequentes arrastões. O local onde tem que ser construído esse novo posto é um local estratégico, né, que dá acesso tanto à subida quanto à descida. Então, a meu ver, lamentável que num tema tão importante como a segurança pública haja uma inércia tão grande, né, dos órgãos públicos em cobrar da concessionária logo a construção desse posto. A concessionária apresentou o projeto básico para a construção do posto policial. No entanto, permanece o impasse sobre quem vai financiar a obra. A Conser diz não ter obstáculo à construção, mas que aguarda a definição da forma de custeio, já que a União está inadimplente e a empresa não tem recursos para arcar com a obra. No próximo bloco você vai ver: MPF combate irregularidades na demolição de residências em comunidade de João Pessoa, na Paraíba. Olá para você que acompanha o Interesse Público. Está na hora de ficar por dentro de tudo que aconteceu no Ministério Público Federal essa semana. Está no ar o Redação MPF. Uma nova fase da Operação Lava Jato apura o envolvimento de executivos do Grupo Petrópolis. Eles são acusados pela lavagem de mais de 300 milhões de reais desviados de contratos públicos, especialmente da Petrobras em favor da Odebrecht, entre 2006 e 2014. O controlador do grupo, Walter Faria, usou uma conta na Suíça para intermediar repasse de mais de 3 milhões de dólares de propinas relacionadas aos contratos dos navios Sonda Petrobras e Vitória 10.000. E após pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça determinou a prisão preventiva de 2 empresários e a prisão temporária da assessora de um deles na 6ª fase da Operação Maus Caminhos, intitulada Operação Eminência Parda. São investigados crimes de lavagem de dinheiro e peculato envolvendo organização criminosa que comandava esquema de desvios de recursos públicos da saúde do Amazonas. No Amapá, a Câmara dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais instaurou uma investigação para apurar a morte de um líder indígena e a invasão da terra Wayampi por garimpeiros armados. E o Redação MPF de hoje fica por aqui. Você pode acessar o nosso portal nesse endereço que aparece aqui na sua tela e conferir sobre a atuação do MPF. Semana que vem estamos de volta. Famílias que vivem na comunidade ribeirinha Vila Nassau, em João Pessoa, começaram a ser realocadas. A prefeitura quer desocupar a área para a construção de um parque ecológico. Mas o MPF descobriu que as demolições estavam acontecendo de forma irregular. O Parque Ecológico Sanhauá é um novo espaço público que a Prefeitura de João Pessoa quer instalar às margens do rio onde nasceu a cidade.
Mas esse projeto só deve sair do papel depois que as 188 famílias que vivem na comunidade ribeirinha Vila Nassau forem relocadas para outras áreas da cidade. 64 famílias já foram transferidas. O problema é que os moradores que não negociaram a saída denunciaram ao Ministério Público que existem irregularidades na demolição das casas. É a casa do meu filho. Eu tenho o antes e o depois. O que fizeram ali, deixaram rachado, de cima até embaixo, quando está chovendo. Está muito prejudicando eles, que fizeram isso já para isso. Segundo essas moradoras, as equipes da prefeitura removeram um portão que bloqueava o acesso às casas. Eles chegaram aqui, eu estava em pé ali no meu portão e quebrando tudo. E eu perguntando, por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Mas eles não me responderam. Gente, tinha um portão, qual era o deles? Madame, é o seguinte, a gente está precisando entrar para fazer alguma coisa, seja lá o que for. Minha mãe tinha vindo, tinha aberto o portão, eles tinham entrado. A comunidade vive na região há mais de 70 anos. Desde 2010, os moradores se organizaram para tentar discutir o assunto. Este ano, receberam uma proposta para morar em um condomínio residencial que fica a cerca de 1 quilômetro da área, mas nem todas as famílias aceitaram as condições. Não existe povo tradicional ribeirinho sem o mangue, sem o rio, sem a relação com o território. Territorialidade vai além de moradia. A gente não só quer moradia. A gente quer o nosso território, a gente quer viver onde a gente se criou, onde a gente nasceu e onde a gente tem essa relação de respeito com o meio ambiente. Muitos comerciantes dizem que não negociaram com a prefeitura porque estão preocupados em perder os clientes e também em ter a garantia de um lugar definitivo. Aí se dividir esse pessoal, for para um lugar que a gente não conhece, fica difícil para a gente comercializar, né? Porque eu tenho desse comércio há 15 anos. Então há 15 anos que a própria comunidade gera renda para a gente, né? A gente vive disso. A gente aqui, comerciante, não se sente seguro com o provisório. A gente queria ir para um canto definitivo. Diante desta situação, o Ministério Público Federal fez uma inspeção nas demolições das casas da comunidade e confirmou os problemas nas obras. A Prefeitura de João Pessoa foi notificada para rever e aperfeiçoar o planejamento dessas demolições. O MPF também recomenda que as demolições não prejudiquem a estrutura das casas vizinhas que continuam ocupadas e que todos os reparos necessários sejam feitos. O Ministério Público aqui conosco é uma parceria muito forte e as orientações deles estão sendo totalmente obedecidas. Inclusive a questão da retirada dos entulhos e dos lixos. O Ministério Público vem como um agente de garantias. O Ministério Público e as defensorias vêm como agentes de garantias de direitos. E é isso que a gente vai cobrar também deles, né? Como um papel de garantir os direitos desse povo tradicional ribeirinho. Nós ficamos por aqui, mas antes a gente quer homenagear e reforçar a importância da Lei Maria da Penha e o que ela significa para as mulheres vítimas de violência. Mesmo tendo muitos casos de feminicídio hoje, o que salva muitas mulheres é a Lei Maria da Penha, com certeza. Porque é o que nos dá amparo. Então, a Lei Maria da Penha, para mim, foi muito especial na minha vida, principalmente na minha vida. Eu me senti muito feliz de saber que a minha história estava contribuindo para que outras mulheres não vivenciassem o que eu vivenciei. Bom, então é isso. E nós nos vemos no próximo Interesse Público. Até lá, tchau!